Fala moçada, bem-vindos ao Traço Cast. Eu sou o Diego Muniz, engenheiro do grupo Traço Duplo. Eu sou Isabela Maliguete, arquiteta do grupo Traço Duplo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o ensino de arquitetura na era da inteligência artificial. E para isso eu estou aqui com duas colegas, duas arquitetas, amigas de longa data, Vitória Delvísio, Ana Cláudia Marques. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão do ensino, da arquitetura, mercado de trabalho, tudo isso relacionado com a inteligência artificial que está super em alta. Ana, tudo bem? Obrigada, meninas, por vocês terem aceitado o nosso convite. Ana, se apresenta um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem é você hoje? Arquiteta, professora, coordenadora? Conta tudo aí pra gente. Bom, quero agradecer o convite, me sinto lisonjeada de estar aqui, né, com as meninas que a gente se formou junto, então fico bem feliz de estar aqui. É um pouco desafiador, né, nunca fiz gravei alguma coisa, né, mas vamos ver o que vai sair. Para quem é professora, isso é fácil. Na sala de aula a gente se sente mais à vontade, agora aqui fica um pouco intimidado, mas vai dar certo. Bom, hoje eu sou coordenadora do curso de arquitetura da UCDB. Me formei em arquitetura pela UFMS, né, em 2005, e acabei indo para a área acadêmica. Trabalho com pesquisas no campo do urbanismo, lá dentro da universidade, e desde que eu comecei o doutorado, eu encerrei a parte dos projetos, né, do escritório. Então, hoje eu me dedico apenas à carreira acadêmica. E sou mãe da Luísa. Bem importante. Isso. Talvez mais importante do que tudo. Exato. Como você disse, o melhor projeto. O melhor projeto. Isso aí. Então você trabalhou depois que nós nos formamos, você trabalhou como autônoma, com escritório próprio? Trabalhei várias coisas. Trabalhei em jornal, trabalhei em indústria de imóveis, trabalhei de vendedora, fiz projeto individual e aí acabei indo para a parte da formação acadêmica. Ah, legal. E você está desde quando na área acadêmica? Estou desde 2011. 2011. E você, Vitória? Bom, como a Ana falou, acho que a primeira referência é que nós somos colegas, né, de formação em arquitetura. Mas desde que a gente se formou, trabalhei por um longo tempo, acho que 10 anos ou talvez um pouquinho mais, em escritórios. E sempre entremeado por questões de estudo, né? Primeiro o mestrado, depois o doutorado. Comecei também a arriscar na vida acadêmica, dando um pouquinho de aula, né? Comecei como professora substituta na Federal, depois, alguns anos depois, consegui algumas vagas em universidades particulares, primeiro na Anhanguera, depois na UCDB, tive a oportunidade também de estar na coordenação lá do curso, da UCDB, e depois, acho que foi em 2016, assumi uma vaga de professora lá na Universidade Federal. E tem sido um aprendizado muito bacana, porque entrei para uma vaga que não era a minha especialidade, que é a área de História, então demanda muito estudo. E o bom da área de História é que você pode sempre aprender quando você está viajando, quando você está, né, em várias atividades. E dentro da universidade a gente se dedica muito à área acadêmica, né, diminui a atuação de projetos, mas tenho tido a oportunidade nos últimos meses de trabalhar com projetos de pesquisa e projetos de extensão que envolvem também alguns projetos de arquitetura junto aos alunos, né? Sempre supervisionando os alunos. Então, acho que é legal. Isso. E como a Ana falou, também sou mãe da Isis, né? Que também é seu melhor projeto, Nossa, com certeza. Esse aí tá em constante alteração. Meu Deus do céu. Esse tudo preliminar, o executivo nunca chega. Detalhamento, então, não é nem pensar. Meu Deus do céu, mas é muito bom. Mas daqui a pouco ela começa pro escritório, começa a dar lucro, daí você vai ver que fica bom. Ela já me pede, porque ela quer ir pro meu escritório, ela quer saber onde eu tô, e como a gente sempre tá em sala de aula, né, é difícil levar, né? Então aí eu vou embromando ela, mas acho que vai chegar um momento, quem sabe ela um pouquinho maiorzinha, aí dá pra ela acompanhar. Não vai escapar. Os nossos aqui... Eles gostam, mas acho Adoram. que é importante isso. Fala que não, mas vira e mexe, estão fazendo casa, desenhando casa. Como é que fala, né? A fruta videogame fazendo. A fruta não cai longe do pé. Mas eu acho isso bonito, eu acho que isso é importante, né? A sua fruta não caiu. A fruta do seu pai não caiu. Dos seus pais, dos dois, né? Não caiu. E começa assim, começa como uma brincadeira, né? Vai pro escritório. Aí fica desenhando, porque a arquitetura tem muito essa questão do desenho, que para criança é muito lúdico, né? Sim. Então é muito envolvente a questão do desenho, e aí a gente vai e acaba
Claro que chega um momento que você tem que escolher e a decisão tem que ser respeitada. No meu caso, a opção foi por continuar nessa área de arquitetura, sob questionamentos da família, do tipo, tem certeza, não é fácil, você não quer escolher outra coisa. Mas eu falei, não, é isso mesmo e tal. E aí foi aceito, vai em frente, cada um faz o seu caminho, né? É que é difícil, porque influencia, né? Eu, quando era criança, eu ia todo sábado com meu pai visitar obras com ele. Era meu passeio de sábado, era ir na banca comprar gibi e ver as obras dele. E eu lembro que ele falava assim, só pisa onde eu piso. E aí, porque obra mais mais bruta, perigoso, né? Não é, né? E aí, canteiro de obra, terra, parafuso, prego, essas coisas. E aí, eu lembro que onde ele pisava, ficava a marca de sapato, aí eu pisava Que bonitinho. atrás, sabe? Eu lembro que ele ia falando com o pessoal, pedreiro e tal, e eu ficava atrás, assim, só acompanhando. No rastro, só acompanhando, né? E aí, não tem jeito, né, gente? Isso aí acho que é consequência, né? Mas você sabe que, assim, meu pai é engenheiro eletricista, né? Trabalhou em concessionária a vida inteira. Tinha as manutenções de campo. Vai ter desligamento na cidade, sei lá, Bandeirantes. Ele me levava junto. Eu ficava no carro, olhava aquilo e pessoal de campo, e caminhão que atolava, e caía poste, e eu ia junto. Era fantástico, assim, pra mim era, nossa senhora, que legal. Né? Teve uma vez que a gente foi em Mimoso, aqui na usina, que caiu, arrebentou o cabo da comporta. E um dos mergulhadores do bombeiro, para mergulhar no fosso da comporta, à noite. Nossa. Porque para eles tanto faz. A água era Uma aventura. Era tudo meio escuro. Tanto faz pra gente. Tanto faz. Mergulhava, passava por baixo da comporta para ver o trilho, como que tava, e saía de novo. Eu tenho filmado isso aí. Eu filmei em cima de um guincho que tinha de comporta, no alto. Eu subi em cima do negócio para filmar de cima. Tem filmado lá. Eu tinha, acho que, sei lá, 14 anos, 13 anos. Muito legal, né? É muito legal. E isso influencia, né? Claro, foi uma das memórias da gente, é gostoso demais. Não tem o que você fazer. A gente estava falando aí, né, que a gente somos formados no mesmo ano, né, somos todas de 2005. E aí hoje vocês estão aí quase 20 anos depois, né, no ensino, né? E aí o que eu fico sempre pensando? Eu também dei aula, né? Eu já não dou um tempo, mas eu queria saber como que tá hoje em dia, assim, vocês percebem diferença da época que a gente estudou arquitetura para agora? O ensino mudou? Sim. Ou o ensino ele ainda continua da mesma forma e o que muda são as pessoas, os alunos, né, no caso? Mudou muita coisa, não é? Eu acho que, sobretudo, mudou bastante a maneira como os alunos se comportam, e isso implica que os professores também têm que se ajustar, né? E as mudanças que acontecem no aluno dependem muito das tecnologias, né? Dos acontecimentos tecnológicos, que vão interferindo ou para bem ou para mal, depende de como você utiliza isso, né? No meio disso tudo veio a pandemia. A gente vê assim, né? Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas. Foi. Assim, até pra gente se reinventar e pra gente tirar o preconceito das tecnologias. Porque vocês passaram a dar aula online, né? Não que eu defenda o... Deixa eu já falar aqui, senão vou receber críticas. Não que eu defenda o ensino remoto da arquitetura, mas o contato nosso com a tecnologia naquele momento e não ter outra forma de fazer fez a gente repensar, né? Sim, até hoje. Assim, a nossa maneira de lidar com isso. Toda vez que vai começar o semestre, eu tenho uma certa crise de identidade. Não sei como que é pra Ana. Mas é porque a gente tem que revisitar, quando a gente vai fazer o planejamento de aula, a gente revisita tudo que a gente fez no semestre passado, o que deu certo, o que deu errado, né? Porque você tem que planejar o que você vai fazer. E aí todo começo de semestre eu tenho alguma crise, assim, né? De, ai meu Deus, será que eu faço isso de novo? Isso não deu certo, eu quero mudar, mas o que eu posso fazer para mudar, né? O que eu posso absorver de tecnologia? Que tecnologia que não deu certo, que eu não quero, que eu ainda quero um analógico, né? Então, assim, eu passo por umas crises até o semestre engrenar e eu ganhar confiança de novo no que eu tô fazendo. Não que eu não saiba o que eu tô fazendo, eu tô, mas talvez a grande motivação de dar aula, claro que no mercado isso também existe, mas eu acho que a grande motivação de aprender, seja onde você esteja, né, é sempre se questionar.
É sempre se questionar, o que eu estou fazendo? É o melhor que eu posso fazer? Isso que eu estou oferecendo, a maneira como eu estou interagindo, é o melhor para essa circunstância? Não é? E como está tudo muito rápido por conta dessa tecnologia, eu acredito que para os alunos ainda ficar sentado assistindo uma aula que vocês estejam escrevendo na lousa, né, se torna monótono, porque eles estão acostumados o dia inteiro com tecnologia. E aí o fato de sentar, assistir aquela coisa, escrever... É meio entediante, né? Porque é entediante, porque hoje em dia os jovens não sabem muito bem lidar com o tédio, né? Em geral, claro, eu tô generalizando, sim. né? Porque eu falo isso pelos nossos filhos, né? É que a velocidade das informações é muito, né? Muito veloz. Assim. Muita informação em pouco tempo. Mas o que vocês usam de tecnologia, assim, para dar aula? Usam alguma coisa diferente? Então, um exemplo, né? Vamos colocar aqui um exemplo do próprio desenho. Por exemplo, o desenho técnico, né? Que na nossa época era... Da mão, aí a gente estava no CAD. Certo. A gente foi pro CAD. Foi aquele processo de migração da mão pro CAD, lembra? CAD R14, lá atrás. A Vitória manjava de CAD. Ela era melhor. Ela já veio de outra época. Mas não vale, porque ela tinha fontes muito importantes. Não, brincadeira. Mas você sabe que até eu na engenharia, que eu como fui eu tive também um embasamento na particular antes. Eu aprendi na particular, antes de transferir para a federal. Sim. Então eu cheguei quando a professora falou, alguém que sabe mexer com CAD? Eu já sabia. Sim. A maioria nunca nem tinha visto. Sim. Eu já sabia. Então para mim foi super tranquilo mexer. Só que assim, para que eu uso CAD? Eu não sei, só para olhar o projeto, para ver se está certo, se não está certo. Mas naquela época era muito difícil Sim, aprender era CAD. migração, ele estava migrando para o CAD, né? Hoje em dia, cada dia tem um programa novo, principalmente de renderização, né? Gente, eles aprendem muito rápido, eles não precisam mais fazer curso, normalmente é online, Sim, né? Ou tem eles tutorial. aprendem sozinhos, com tutoriais, com aulas de YouTube e tal. Pra gente que vem de uma internet de escada. A gente que vem, a gente não tinha internet. Não, mas eu digo, na universidade teve a internet de escada. Eu sou mais novo. Né? E o que tinha lá? Alta Vista chamava? Que a gente fazia pesquisa, não era Google, era Alta Vista, boa. Também tinha KD. Então, assim, eu não lembro dessas coisas. Eu sou mais velha que era tipo uma Barça. Não sou dessa Barça. Digital. Não sou dessa época, né? não. Então, assim... A Isabela é da época da Barça. Eu sou da época da Barça. Então, a Barça. Então, assim, dali pra cá, nos últimos 30, 40 anos, deu um boom, né, cara? Porque você fazia um projeto executivo na mão, mas já fazer um projeto executivo no hospital, de um presídio. Sim. Quanta gente tinha que fazer aquilo, né? Muita gente. Então, aí vem... demorava. Tem uma alteração pra fazer. Sim. Mas o desenho técnico hoje, eles aprendem não mais na mão? Então, é isso que eu queria falar. Não sei como é que tá na UFMS, né? Na UCDB a gente teve uma revisão de grade, porque a gente acaba buscando as outras universidades. Então, PUC, USP, tem uma parte da introdução do desenho ali no primeiro semestre, e no segundo semestre já entra a parte de CAD e de BIM. Porque o aluno muitas vezes já vem, né, Vicky? Já vem sabendo esse tipo de ferramenta. E como é que você vai fazer o quê? O cara já tá lá na frente, você tá... Mas isso eu acho legal. Eu acho que a grande questão você comentou assim, né, Isa, que hoje para o aluno é entediante. A questão é que os recursos analógicos, eles não são entediantes, eles são desafiantes. E a gente tem uma geração que não gosta de desafio. Que os desafios não é para todo mundo. Isso é um ponto, né? E o outro ponto que eu converso bastante com os alunos. A internet, ela não pode ser uma inimiga. A internet, que eu falo assim, as tecnologias, elas não é uma inimiga, ela é uma aliada. Então, assim, eu acho ótimo quando os alunos já chegam com conhecimento. Para mim, isso não é empecilho nenhum. Ao contrário, eu acho que isso é um estímulo para que a gente já coloque a régua da discussão num ponto acima. Isso para qualquer disciplina, por exemplo, em relação ao desenho, né? Porque essa que é a questão. O professor hoje, eu vejo assim, cada vez mais que o avanço tecnológico aumenta, o papel do professor não é mais de transmitir conhecimento, mas de ajudar você a questionar o seu próprio conhecimento. Porque transmitir está na internet, né? Então você consegue achar, consegue acessar e tal, mas as grandes questões a grande questão isso que está na internet é o verdadeiro? É o conhecimento
que eu devo me apropriar mesmo, né? Então é bom quando os alunos já faz parte assim do meu cotidiano perguntar para eles, né? Entra nesse site aí, consulta aí, peraí gente, eu tô falando certo, né? Eu vou toda hora fazendo uma dinâmica com eles de abre aí, eu quero ver. Gente, eu pensei em tal coisa. Peraí, pega a imagem pra vocês verem o que eu tô falando e tal. E aí eu vou conversando com eles, né? Legal. Agora, essa que fica mais dinâmica. Não, eu quero que eles né? O que a gente, assim, é muito difícil, mas o que a gente sempre pede é que para eles estarem, por exemplo, é aula de projeto, então vamos falar sobre o projeto. É aula de desenho, vamos falar sobre desenho. Porque se deixar, eles estão na aula de projeto falando de desenho, na aula de desenho falando de história. Mas isso é o mais comum, porque a velocidade do pensamento deles é tão acelerada que eles nunca estão fazendo o que eles devem fazer na hora que devem fazer, eles estão fazendo outra coisa, exatamente. E isso com certeza é da tecnologia. Com certeza. Agora, a questão do desenho, a gente passou também lá no UFMS por uma revisão recente, que também foi ano passado, e agora está implantada uma nova grade. E essa nova grade, acho que talvez na federal tenha sido, pelo que você está falando, Ana, talvez tenha sido um pouco mais enfática. Nós não temos mais disciplinas de desenho técnico manuais. Não temos. O aluno já entra direto no desenho técnico digital. Ele não pega o embasamento lá atrás que a gente teve, desenho, ele pega, mas no ambiente digital. Então, assim, você vai aprender hierarquia de linha, espessura de traço, todas aqueles parâmetros, mas no ambiente digital. Né? Então, a gente, assim, já eliminou, a gente, né, por discussão e pelas experiências que a gente tem lá na universidade, porque cada universidade tem um contexto. Sim. A gente optou por tirar esse desenho manual, técnico. O que eles têm é o desenho manual de desenho e expressão, para croquisar, né? Que é justamente algo que ainda, isso entra em outra discussão, mas que ainda o computador, né? Agora tem essa questão aí da inteligência artificial, mas ainda, digamos assim, está mais sob a tutela do ser humano, essa habilidade do croquis. Ainda, né? Tem softwares e aplicativos que estão tentando imitar, mas ainda não chegam à eficiência, à sensibilidade do ser humano. Não sei se isso vai ser superado, né? Tem alguns programas que tem uma imagem, mas já realista, e que aí ele tem a opção de você transformar aquela imagem realista num estilo de croquis. Mas ainda não é algo que você veja assim, né, foi feito por um ser humano. Ainda dá pra pintura. Isso, dá pra distinguir. Ainda é algo muito caricato do próprio ser humano. Não é o ser humano mesmo. Então, assim, aí a gente optou por tirar o desenho técnico, analógico, e valorizar o desenho à mão com as técnicas de pintura colorida, aquarela, giz, né? As técnicas de croquis e o desenho técnico mesmo, que depois a gente vai usar no mercado, na obra, né, para execução, já vai direto pro digital. E aí ele já vem com uma bagagem. Esse desenho digital, eles vêm com uma bagagem. Agora o desenho de expressão, não. Então é muito mais difícil. E é o que tira eles da zona de conforto, entendeu? Porque eles não estão habituados. E eu fico pensando também, se você voltar para a era do desenho técnico à mão, talvez eles já saibam alguma coisa que pega o interesse pela aula. Pelo fato de, puta, tu manda na frente, você tá voltando lá atrás, puta que saco. Sim. Existem os raros casos dos românticos, né? Sim. Que querem ter o prazer de sentar numa prancheta e fazer. Tipo assim, meu sonho. Tem. Mas acho que cada vez menos, né? Isso vai acontecer. Eu acho que os softwares, eles vieram para ajudar, né? A gente demorava muito para fazer um desenho à mão, se errava. Então, assim, e alteração. Né? Então, acho que essa tecnologia, ela tem que somar. Sim, ela tem que somar, ela tem que otimizar o nosso tempo, entendeu? É o que eu penso. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. Com certeza. O fato deles saberem o digital, lá na Federal agora, já ir direto para esse campo, não elimina a disciplina de desenho e expressão, desenho e plástica, e não elimina que esses conhecimentos sejam combinados, né? Eu acho que isso que é o mais importante, que os alunos têm que ter em mente, assim, né? O que a gente tenta estimular também. Mas o aprendizado, ele é muito intrínseco a cada um. Sim, né? Isso é uma coisa que eu também já passei por várias crises, porque quando a gente começa a dar aula, né? A Isa também já passou por isso, a gente quer que todo mundo aprenda. A gente quer que todo mundo preste atenção. A gente quer que todo mundo entenda o que você está falando. E aí você começa a perceber que você não vai agradar todo mundo, que não é por aí. E às vezes hoje, né, o que me traz felicidade é assim, esse aluno, juro por Deus, se um aluno termina a aula e fala,
professora, nossa, que legal. Isso já me satisfaz, porque é uma escolha dele, não é minha, né? Uhum. Se ele optou por aquilo de prestar atenção, de absorver o que eu posso transmitir para ele, né? Então isso já me deixa, essa coisa de todo mundo, já passei por isso, e a gente faz o que a gente pode, transmite aquilo que a gente acredita, só que depende muito do outro. O outro tem que estar aberto Claro. a absorver aquilo que ele acha que é importante para ele. O né? que eu acho também, com relação a essa questão da inteligência artificial e das novas tecnologias, é que a gente que vem dessa geração anterior tem medo, né? Tem medo. Será que o cara vai aprender? Será que se o cara usar o chat GPT, ele vai aprender alguma coisa? E aí começa aquele pavor, né, do grupo de professores. Sim. Meu Deus, e agora eles não vão fazer mais nenhum trabalho? Então, é justamente isso que eu queria saber. Como que é, hoje em dia, dar aula com tanta coisa disponível? Não dar aula, na verdade, como é que eles fazem a parte deles, né? Porque, assim... você que dá aula de história deve ter trabalhos, né, para fazer relacionados. Eles vão para casa para fazer esse trabalho. Gente, eu fico imaginando, nunca, assim, mas nunca na vida que eles vão escrever um texto mais sobre o, sei lá, o estilo barroco, gótico, etc. Não vai, eles vão colocar, eu acho, né? Colocar lá no aplicativo. ChatGPT, crie para mim um trabalho sobre história. Mas você sabe o que é interessante? Porque na aula de história aconteceu, na aula de projeto ainda não, mas a gente tem mudado algumas coisas na aula de projeto também. Mas na aula de história, semestre passado, aconteceu uma situação que eu achei bem bacana, que a gente tem um exercício em história que eles têm que pesquisar uma obra de arquitetura, né, aí dentro do tema, da disciplina, e eles têm que fazer uma espécie de... não chega a ser um seminário, eles fazem uma pesquisa, só que a gente transforma isso numa diagramação de post de Instagram, né? Então eu tento trazer essas dinâmicas assim. E aí eles têm que pesquisar, né? Sobre a obra, né? Que arquiteto foi, que ano, por que aquela obra foi construída, que material, que tecnologia, quais são os recursos, né? Que foram utilizados e tal. E aí eu falo, gente, eu sei que vocês vão pesquisar, eu sei que vocês vão entrar na internet, que vocês vão buscar artigo e tal. Então a primeira coisa é, tudo que vocês colocarem, eu quero fonte. Porque assim, eu não me incomodo que vocês deem Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu quero a fonte. Porque se eu tiver alguma dúvida, eu quero ir lá naquele lugar, ver de onde você tirou. Porque às vezes não é que a informação esteja errada, mas como você vai tirar ela de contexto, ela muda de interpretação. Então é isso que eu falo para eles. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu orientando os alunos, aí um grupo veio assim, professora, a gente está em dúvida de uma informação. Eu falei, mas o que foi? Não, porque num site tal, a gente achou escrito assim, mas aí o ChatGPT falou outra coisa. Eu falei, pronto, o que o ChatGPT falou? Eu falei, ótimo, vamos conversar sobre o ChatGPT. O que ele falou, né? E é isso que é o exercício. Esse é o exercício de pesquisar, de estudar. Não é esconder debaixo do tapete que você está usando a tecnologia, porque todo mundo usa. Que nem verdade, você é saber se é falsa ou verdadeira a informação. Exato. De onde veio. E isso precisa da discussão. Aí entra o professor, né, com esse papel de mediação. E daí a gente conversou sobre o exercício e tal. Eu falei, não, tá, isso que o ChatGPT tá ok, mas a gente pode complementar tal coisa. Daí eu fui falando com ele. Então eu falei, ótimo que vocês estão usando, acho que é importante. E fico mais feliz que vocês vieram falar que vocês que usaram. Porque ninguém tá aqui para enganar o outro em relação às tecnologias. Então isso aconteceu, sabe? Mas é difícil, porque alguns se sentem diminuídos de usar a tecnologia, como se eles não fossem capazes, né? Mas não é isso que está em jogo. Eu vou falar para você a experiência que eu tenho. Tá? E para mim, usar o ChatGPT é igual fazer cola para prova. É uma forma de estudar. Aprende pra caramba. Exatamente. Se você vai colocar lá, por exemplo, a gente usa muito para fazer o pré-roteiro do nosso podcast. Por exemplo, cria um roteiro para mim sobre a visão, sei lá. Sobre ensino da arquitetura e inteligência artificial. Ou seja, vai dar um monte de tópico que eu preciso ler. Claro. Eu preciso ler o tópico. Você tem que se preparar. De repente vai ter um tópico que eu falo, peraí, mas eu não estou entendendo isso aqui. ChatGPT, melhore para mim esse... Entendeu? Ele vai explicar. Eu vou ter que ler. Qualquer forma de busca do conhecimento já é o aprendizado. Eu acho assim, depois que eu fui tanto na docência quanto na pesquisa, eu acho que o arquiteto, o engenheiro, ele tem um potencial pesquisador dentro dele. Sempre. Porque a gente vive solucionando problemas. Então, assim, essa questão, será que meu aluno está aprendendo? Ai, meu Deus, vou aplicar uma prova para ver se ele está aprendendo. E desde quando a prova
margem de que o cara tem conhecimento. Quantos alunos bons vão lá, ficam nervoso, passa mal, tira 5. E o cara é bom. Então, assim, eu acho que o conhecimento ele é individual. Eu acho que o conhecimento, ele tem, você tem que ser honesto com o seu conhecimento. Isso aqui realmente, o que eu tô fazendo com o meu conhecimento? Então, o fato da gente ser um potencial pesquisador, o que é que eu acho que vai fazer a diferença? É o meu aluno saber fazer as perguntas. Porque não adianta eu ter uma máquina que me faz tudo que eu quero e eu tenho perguntas banais, perguntas pequenas. Sim, então, um pesquisador é o cara que sabe fazer as perguntas. E é isso que eu preciso fazer no meu aluno. Não é fazer uma prova e saber se ele tirou 10. Não é fazer um seminário e ele gabaritar. Não é isso. Então, acho que é aí que a gente tem que começar a mudar a visão de ensino e da relação com as tecnologias. A tecnologia está mostrando isso, né? Que não é uma questão de saber as respostas, é questão de saber quais são as perguntas. E é um processo. Eu acho assim, para fazer a pergunta, você vai ter que pesquisar. Não, e a inteligência artificial, ela é mais um processo. Mais do que ser um processo de fora para dentro, de fora, ela é um processo de dentro, porque para você saber as perguntas, você tem que olhar para si, como você falou, tem que ser honesto. Mas o que eu quero saber? O que eu preciso saber, né? E identificar com bastante clareza qual é o problema que você precisa resolver para você saber fazer a pergunta. Porque se você faz a pergunta errada para essa tecnologia, ela vai te dar uma resposta fora de contexto. Sim. Ou se você está usando para fazer perguntas óbvias, coisa que você acha em qualquer lugar, então você não está usufruindo o máximo do que aquilo pode te dar, entendeu? Por isso que eu falo, ele vai fazer a pergunta, ele vai ter que ler depois, automaticamente ele já aprendeu. Vai falar, puta, mas é legal esse negócio. E esse parâmetro que você falou, Diego, de assim, fiz uma pergunta pro ChatGPT, eu falei assim, melhore isso. Isso demonstra que o seu conhecimento ainda está acima daquela ferramenta. E isso é importante. A grande questão da inteligência artificial é que, bom, pelo menos é até uma forma como eu penso, que eu espero que as coisas aconteçam. Que ela seja um estímulo para o ser humano não cair numa zona de conforto. Ao contrário, que a gente busque. Porque se a gente cair numa zona de conforto, além de fazer as perguntas erradas, a gente não vai ter o crivo para avaliar o que está sendo entregue para a gente. Sim. Você vai fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que não é a mais adequada, a tecnologia vai te devolver uma resposta e você vai se contentar com aquilo. E aquilo provavelmente vai ser muito pouco. Então a grande ideia da tecnologia é que assim, tudo bem, ChatGPT pode saber tudo, tá tudo no Google, tem outras ferramentas que estão vindo aí, mas eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar me atualizando para que eu nunca esteja atrás dela. Isso é o que você espera que seja feito. É o que eu espero. Essa geração está começando a ficar mais desinteressada, vamos por assim, né? Para não falar um jargão mais chumbo. Uma zona de conforto. Né? Eles estão totalmente desinteressados. É aquela questão assim, eu vou entregar um mínimo. O que dá para fazer com o mínimo possível? Eu preciso só ler esse negócio, tá bom. Então posso ler só um trecho? Não, a grande verdade é muito mais difícil ensinar hoje do que antigamente. Porque antigamente o aluno ele não tinha onde buscar tanto conhecimento, não era tudo tão fácil, tudo tão na mão. Não tinha tutorial pra gente no YouTube. Então o professor, não ia pra aquela bibliotecona fedida lá da Federal. O professor ensinava, o máximo que a gente fazia é ir até a biblioteca e pesquisar nos livros e ter a resposta. Então era muito mais fácil ser professor antigamente. Agora não, agora o aluno já está tão à frente, o raciocínio, como você disse, é tão rápido, as tecnologias estão aí com tanta velocidade que vocês têm que estar ainda à frente deles e de tudo isso, porque eles vão chegar questionando vocês. Eu que dei aula 10 anos atrás, eles já me questionavam muito, talvez pela idade, né? Já me questionavam muito, eu fico imaginando, imagina agora... Com o celular, às vezes você tá falando uma coisa ali, ele já tá procurando aqui se você tá falando certo. Exatamente. Às vezes você tá acabando a sua aula. Professora, mas aqui tá falando diferente do que a senhora tá dizendo aí. Mas olha, pra mim, o que mais me incomoda não é isso. Né? Assim, não é do aluno estar com o celular perguntando, eu até, digamos assim, faço um exercício de humildade de falar, gente, vê aí se eu tô falando certo, porque justamente é tanta informação que o que eu estudei ontem já pode estar desatualizado, né? Mas o que me incomoda é mais uma apatia, é a apatia de você estar lá demais. Tipo assim, tentando estimular, tentando criar estratégias e a turma apática, e isso não é privilégio do ensino online. É no presencial e no online. E o online... Eu não sei o que é pior, né? Eu não sei o que é pior. Eu não sei o que me incomoda. Essa apatia que me incomoda. Porque aí vem também uma leitura bastante pessoal que é, pra mim, né?
quanto mais tecnologia a gente tem, eu, Vitória, mais eu dou valor ao ser humano, sabe? Então, assim, eu estar aqui com vocês não vai substituir nenhuma pesquisa que eu faça no Google, que eu vá ler, que eu vá perguntar para o chat GPT o que é a inteligência artificial, o que é a tecnologia. Então, para mim, quando eu estou na sala de aula, eu gostaria muito que meus alunos, não por vaidade, mas por entender, assim, é um encontro de seres humanos. E isso está cada vez mais raro. Sim. E a gente tem que aproveitar o que aquilo te oferece. Então, essa apatia, para mim, é pior do que o questionamento. Sim, levando para o campo da arquitetura, né? Se a gente fala assim, agora vai ter um programa, eu até acho que vi um vídeo esses dias, que você coloca lá o programa de necessidades do seu cliente e ele gera várias propostas de plantas. Sim. Então, agora vai acabar o curso, porque agora vai ter um programa que qualquer um entra lá e é muito, né? Muito fora de contexto. Porque se você pensar, a nossa formação, ela é humana. Quer dizer, eu preciso olhar na cara do meu cliente, eu preciso observar, eu preciso entender o jeito que ele fala, eu preciso entender o que ele vive para eu poder fazer um projeto da casa que ele sonhou mais próximo da realidade dele. Eu preciso sair de mim. Sim. Entendeu? E observar exatamente o que é aquela pessoa para fazer um projeto ideal. A máquina vai me dar 10 plantas? Vai, mas eu ainda vou ter que fazer aquilo que você falou. Igual o negócio da cola. Eu vou ter que olhar planta por planta e falar assim, e aí, né? Será que isso aqui tá de acordo com o que eu conversei, né? Porque a gente é meio psicólogo, né? Você escuta, o cara tem um sonho, você tem que transpor. Exatamente. E quem vai fazer isso, se não for humano? Isso não aprende, né? Não, essa sensibilidade, ela é inerente a psicologia, dia a dia, com certeza. O empreendedorismo, a conversa, o vender aquele produto. De repente o cara nem sabe o que ele está procurando, ele chega e te procurando um negócio. Até porque o erro que a gente, profissional, muitas vezes está cometendo em usar a tecnologia, entre aspas, é o mesmo que o cliente comete com a gente, porque o cliente, os problemas de projeto que a gente enfrenta, a gente estava falando sobre a questão, né, o filho, que é o projeto, o estudo preliminar que nunca termina, e a gente enfrenta isso com clientes, né, de você fazer propostas que são revisadas, quando é o momento certo, ainda vai lá, o duro quando chega na obra, que é pior ainda, mas assim, sempre está revisado. Por quê? Porque o cliente, o grande problema no projeto de arquitetura, que é bastante recorrente, é o fato de que, às vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. Não sabe, você tem que ensinar ele normalmente. o que ele quer. E aí é que tá a questão. Aí a gente acha que passar a função pro chat GPT, pros outros softwares, gente, com experiência de é difícil e a gente não acerta. Ainda erra. Imagina a tecnologia, a inteligência. Tecnologia não vai conseguir ler nunca e essa pessoa, né? E essa que é a questão. A tecnologia, ela vai saber, eu acredito, né, que ela vai um dia ultrapassar o conhecimento técnico humano, mas ela nunca vai ultrapassar a sensibilidade humana. Que isso aí, a energia, a sinergia, sei lá como é que chama isso, entendeu? De você tá ali, o seu cliente tá falando uma coisa, mas que você percebe que não é isso, não tá casando, não tá tem ali alguma coisa que não tá, né? Sim, é aí que é a diferença. Eu acho que é aí que entra a diferença. A gente tem que usar, na verdade, toda essa tecnologia à disposição, a inteligência artificial e etc., para otimizar tempo, para otimizar tudo que a gente está fazendo e também a nosso favor, claro, com certeza. Usar a tecnologia a nosso favor, não ter medo dela, né? Sim. Outro dia eu vi um aplicativo que agora faz imagem de drone, sem você ter um drone. Então, você quer fotografar uma casa ou um imóvel que está para venda, por exemplo, né? Aí você vai lá e contrata alguém. Até então a gente contrata alguém e a pessoa vai com o drone, faz toda a filmagem e tal, para fazer o vídeo. Hoje em dia você chega com o celular, tem um aplicativo que você tira a foto da casa aqui, aí você tira a foto do céu, aí você tira tipo assim... Como se fosse um endereçamento digital. Ele vai lá e faz o turururu, pelas imagens de satélite. E sai aquilo lá como uma imagem de drone, uma imagem aérea. Incrível, né? É incrível. Então a gente tem que usar essas coisas para nos facilitar, né? Talvez para economia de dinheiro, talvez para economia de tempo. Eu acho que a gente tem uma formação muito ampla, né? O arquiteto em especial, muita coisa que ele quer abraçar, né? Conforto, tecnologia, desenvolvimento sustentável, materiais, é muita coisa. E o aluno ele sempre reclama, né? Quantas reportagens saíram sobre exaustão? O aluno está exausto, o aluno da arquitetura, ele é uma rotina muito puxada.
Então, eu acho que a tecnologia, ela vem para aliviar isso daí. Sim. Sim. Entendeu? Esse trabalho braçal, essa coisa mecânica, né? O tempo, otimizar. Mas o conhecimento, não tem como. E o autoconhecimento e a autocrítica, né? De você sempre estar se questionando. Também estava dando uma pesquisada e só tem os softwares que a gente digita, né? E ele transforma o nosso texto em imagens também, né? Falei hoje pra Isabela isso. Não, Falei pro meu pai, né? Mas são imagens ainda que caem naquilo que a gente estava falando, que não são imagens verdadeiramente humanas, né? São vazias. Elas são baseadas em ideias, elas são muito interessantes, elas são mais surrealistas do que realistas, né? Mas ainda, né? Mas eu acho que isso é uma ideia, é uma ferramenta, por exemplo, muito útil quando você está querendo pegar, por exemplo, aquele discurso do próprio cliente. O cliente chega aqui e fala assim: eu pensei numa casa aconchegante, mas ao mesmo tempo minimalista. Ou seja, quando ele fala coisas contraditórias e você precisa depurar aquilo, eu acho que esse tipo de inteligência artificial, esses aplicativos ajudam você. É como se você tentasse entrar no que o cliente está vendo, que está no cérebro dele, que você não consegue ver. Então você consegue ter algum nuance e a partir daquilo subtrair a tua proposta. É uma ferramenta como se fosse um software de desenho, ou antigamente a gente tinha, né, o papel vegetal para chupar as coisas, entende? Assim, Nunca fiz isso. Não substitui. Então, assim, é isso. Que legal que tem imagem de drone, que bom que a gente pode pegar, gravar o que o cliente falou, colocar e ver uma imagem, mas que não é ainda o projeto em si. É sempre um ensaio para aquela ideia que ainda cabe o arquiteto e o engenheiro, né? Vocês viram no aplicativo, tava rolando no Instagram esses dias esse vídeo, que você tem a imagem do seu projeto, digamos que eu projetei uma cozinha, e eu vou sair com o cliente para escolher o revestimento da cozinha. E aí você vai com o tablet, e aí você vai na loja. Você tira uma foto. Eu tiro uma foto, parece ter um vidro, né? Uma superfície de vidro, uma coisa assim, não sei o que é aquela superfície. E aí você vê, ele coloca no seu projeto ali. Ele aplica aquilo na foto que você tirou. Que você tá olhando. Gente, isso é maravilhoso. Sim. Porque isso otimiza o tempo do arquiteto. Parece até uma brincadeira. Parece uma aquelas brincadeira brincadeiras de bonequinho que você papel. Isso aí, parece uma brincadeira. Porque parece assim, um Minecraft com os mini imagina o tempo que a gente leva. Quando a gente vai lá na loja de pisos e revestimentos, o cliente escolheu lá. Aí você vem e coloca no 3D para ele visualizar aquele revestimento. Que a gente consegue, a gente tá ali na loja e sabe se fica bom ou se não fica. Mas ele às vezes tem dúvida, a gente vai lá e coloca para ele. Não gostou. Aí você tem que fazer de novo. Aí você volta o processo. E de novo. Aquele estudo preliminar que nunca termina. Nunca termina. Gente, isso é uma tecnologia que eu acho que ajuda, não sei ainda com certeza. como usar, nada. Quantas vezes você coloca na maquete eletrônica, não sei se é assim que fala, mas um revestimento e fica muito bonito, vende aquele projeto e chega no lugar, a iluminação do lugar não deu o efeito que se queria. E quem é que vai fazer isso? Não é inteligência artificial, é você que vai ter que ir lá olhar, né? E perceber, falar, não, a luz aqui não deu o efeito que eu queria. Não dá, nesse ambiente não vai ficar bom. Então eu acho que não tem como a gente ficar inútil, né? Não tem essa... Até pra você mexer nas ferramentas, você vai ter que estudar. Até se surgir um programa que vai dar pra mim 10 plantas de proposta, eu vou ter que estudar pra como é que eu faço e abastecer esses dados. Muita gente tá com muito medo, né? Porque como essa questão da inteligência artificial é um tanto quanto recente, pelo menos esse boom que deu aí nos últimos tempos, as pessoas com quem temos conversado aqui, as pessoas estão com medo, elas estão em pânico, né? Assim, até as meninas mais novas, assim, que trabalham, né, nos escritórios. Meu Deus, né? Acabou pra gente. Nem me formei, já vou estar sem trabalho, né? E eu tenho certeza que não só na área da arquitetura, né? Imagina no jornalismo, no marketing, na publicidade, né? Até na fotografia. Sim. Então, eu acho que muita gente está com esse medo, né? E aí é o que você está falando, não vai substituir, a gente tem que se aliar, né? Sim, a gente tem que se aliar, mas não se acomodar. Eu acho assim, que é um momento mesmo de questionamento. E assim, esse medo, ele é genuíno e ele existe. Eu vejo dessa forma. Ele existe porque se a gente não se der conta de cair numa zona de conforto, a tecnologia pode atropelar a gente. Existe esse risco, sim, de
a gente ser superado, e a nossa profissão não é que vão deixar de se construir edifícios ou casas, enfim, qualquer recurso, mas que esse papel de poder de decisão técnico do arquiteto e do engenheiro ele possa diminuir. Isso pode acontecer se esse profissional ele ficar na zona de conforto, ele se submeter ao que a tecnologia oferece, não questionar o que essa tecnologia está oferecendo, o que aparece de imagem, que planta, né? A primeira que apareceu já vai entregar para o meu cliente. Você vai ter coragem de levar sem nem olhar aquilo, né? Não se questionar. Então, assim, se por um lado a tecnologia ela causa esse risco, ela também causa um estímulo. Ela não pode virar uma muleta. Exato. Né? Tipo, meu cliente fez uma pergunta, deixa eu olhar aqui no chat GPT. Né? Isso não pode virar uma muleta, né? Você tem que ter autonomia, você tem que dominar alguma coisa. E esse tem que saber o que você está falando, tem que saber o que você está vendendo. Esse é o desafio da geração agora. Volta naquilo. Não é acessar essa tecnologia, mas é não deixar cair na zona de conforto e se questionar, ter autonomia para falar, peraí, isso que tá na internet, que tá aí no mundo digital, é mesmo? Deixa eu conversar com alguém. Aí vem a questão da experiência, né? Você tá no estágio e aproveitar o que o profissional está te oferecendo, na faculdade, de você conversar com o professor, de se envolver com pesquisa, se envolver com extensão, todas as oportunidades, é não ficar parado, né? A tecnologia ela vem para nos livrar do trabalho pesado e nos abrir a oportunidade de você ficar em movimento, de você não ficar parado ali, não sei quantas horas desenhando no computador, renderizando a imagem, sofrendo porque o negócio deu pau, não sei o quê. Não, enquanto a inteligência está fazendo para você, vai correr atrás, vai estudar, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai agilizando o tempo, né? Vai agilizando. Agora é um desafio da geração. É a mesma coisa do aluno que chega fazendo dominando um software para fazer uma renderização, por exemplo, e aí no projeto 1, eu peço para ele fazer uma casa e ele faz uma coisa totalmente desproporcional. É lindo, a imagem tá de revista. Eu falo, nossa, cara, você conseguiu fazer isso aí? Tá, agora vamos sentar, deixa eu olhar aqui. Quantos metros quadrados tem esse quarto? Totalmente desproporcional, totalmente sem funcionalidade. Então assim, você domina um software, mas você não sabe ainda, meu amigo. Você não sabe, você vai ter que sentar aqui e vai ter que refazer. Sim. E aí esse é o grande problema, a preguiça. Tem que ser rápido, e tem que ser logo, e tem que ser o primeiro. Ele é o operador do software. Exatamente, é só o operador. Você sabe que na engenharia tem também isso daí. A galera forma, daí não acha serviço. Até então, esse tempo atrás não tinha emprego, agora tá sobrando, mas não tinha emprego. Então assim, o cara, vou trabalhar de engenheiro, legal. Quanto que você paga? Paga um salário mínimo, mais uma produçãozinha lá. O cara fala, não, vou comprar um software, vou fazer projeto. Por conta. Vou fazer projeto. Beleza, você lançar o projeto, desenhar, fazer, legal. Agora dá um erro. E aí, você sabe quem que vai resolver? O que tá acontecendo? Entendeu? Puta, lá, ele apareceu lá que não rodou, não passou. Com o pilar que eu coloquei, dimensionamento das vigas não deu certo. E aí? Vou ligar pra quem? Com certeza. Vou ligar pro suporte? Falar, Pro suporte. E essa coisa de dimensionamento, né, que o aluno passa, e se ele não amadurece, ele leva para as questões profissionais, é muito baseado na experiência. Em que sentido? Vamos dar um exemplo aqui, né? Você faz um projeto de uma casa, por exemplo, eu acredito, com certeza logo vai chegar ao ponto de que esse software que faz a planta, ele baseado em várias informações, ele sabe que uma circulação confortável tem que ser 80 centímetros, por exemplo, né? Sim. Tá. Mas se for uma medida de acessibilidade já tem que ser 1 metro, 1,20 m, tá? Mas aí vem a experiência no seguinte sentido, vou dar aqui casos, né? 80 centímetros, 1 metro é a medida. Mas aí pergunta para uma mãe que está com uma criança, que não é um peso estático, que a criança está se movendo, segurando sacola, não sei o quê, se aquela medida realmente é mais confortável, né? Então, depende muito da experiência de vida que aquela pessoa, e não só de vida, mas aí é a questão da formação humana que a Ana falou, que é o arquiteto, né, o engenheiro, mas poder observar o mundo. A tecnologia vai dar a oportunidade da gente não gastar o tempo com atividades braçais e poder observar o mundo, prestar atenção. Eu tô nesse ambiente, como é que ele tá funcionando? Olha ali aquele garçom passando ali. Quando ele gira a bandeja, sabe? Esse tipo de sensibilidade que a inteligência artificial, mesmo com todas as câmeras que a gente sabe que já tem aí nos observando,
ela não vai ter esse timing, entendeu? É um feeling. Um feeling. Não vai ter esse sentimento, isso é verdade É um mesmo. feeling. Né? Cortar azulejo, E a gente. Isso aí não vai ter como. Isso é toque. Eu queria dizer, né? Mas eu conto azulejo em todos os banheiros que eu entro. Com certeza. E degrau de escada É isso que eu também. ia falar. Eu sei exatamente, tá? Cada um Tá bem direcionado. Cada um com seus problemas, com suas particularidades. Gente, Meu Deus esse do céu. papo tá muito bom. A gente poderia ficar aqui Até horas amanhã e horas conversando. tomando café, comendo biscoito, conversando sobre arquitetura, sobre ensino, né? Experiências de vida, os cases, né? De sucesso ou não. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito legal mesmo. É muito bom conversar com gente como a gente, que a gente é assim, da mesma formação, da mesma era, né, da mesma geração e talvez as mesmas ideologias. Da mesma faculdade, da mesma época. Né, da mesma universidade. Os mesmos perrengues. Né? Momentos atuais muito parecidos, né, com crianças. Então, assim, foi realmente muito bom. Espero tê-las de novo aqui para algum outro assunto. Né? Por mim. Sempre, Só bolar. sempre. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Obrigada, mesmo. gente. A gente Obrigada. agradece. Sucesso, parabéns pro projeto, né, do podcast, Muito que não é fácil, a gente sabe, e que demanda muita Horas de energia, trabalho. né, Não muita vou te mentir, energia, não. muita dedicação. Então, assim, sucesso, que vocês precisarem da minha parte. Estou aí à disposição, porque acho que esse que é a grande loucura da arquitetura, né? A gente ama falar, a gente ama fazer, a gente ama estudar. Então, assim, a gente não cansa, né? O que aparece, a gente, vamos lá. A gente tá Vamos encarar, acabado, noite virada, mas vamos lá. A gente gosta e é isso mesmo. Isso aí. Eu Mas só tinha que obrigada. mandar um recadinho pros alunos da Vitória e da Ana. Vamos Quem convidar todo compartilhar mundo. esse dia, ela vai dar meio ponto. Vocês estão precisando aí, meio ponto, hein? Tá fazendo cortesia. Vai chover bomba no canal. O canal vai bombar. Vamos fazer bombar esse canal aí, que dependendo, vai aumentando os pontos nas próximas. Nossa Senhora. Valeu, pessoal. Esse foi o nosso episódio sobre o ensino da arquitetura na era da inteligência artificial. Até a próxima. Tchau.